O poder da bruxa, a terra, a lua e o caminho mágico feminino. Introdução. Quando me veem nas ruas de Salem, sabem que eu sou uma bruxa. Visto-me como uma. Algumas pessoas protegem os olhos ao passar por mim, porque ensinaram a elas que não se deve olhar uma bruxa diretamente nos olhos. Acreditam que algo terrível possa acontecer. Outras dirigem-se a mim a fim de observar o pentáculo que uso ao redor do pescoço, ou os anéis em meus dedos, ou para tocar minha túnica negra, porque ouviram dizer que uma bruxa tem poderes de cura e algo maravilhoso acontecerá aos que nela tocam. Existem outras bruxas além de mim em Salem, assim como há bruxas em todas as partes do mundo e sempre houve. A maioria delas não veste hoje os trajes e as joias tradicionais de uma bruxa, por razões bastante óbvias. As autoridades religiosas e políticas, que ainda interpretam mal as nossas crenças e práticas, continuam nos importunando. Uma bruxa, amiga minha, foi recentemente demitida do seu emprego como cabeleireira, porque usava seu pentáculo numa corrente em torno do pescoço. A outro grande amigo meu não foi consentido o direito de escrever Wicca no formulário de admissão no hospital local, quando lhe foi solicitado que declarasse sua religião. O funcionário se recusou a datilografar a palavra e deixou a linha em branco. Esses bruxos foram explícitos sobre o que eram. Muitos, porém, não são. Não se pode apontar a maioria das bruxas ou bruxos pela maneira como se vestem, ou por suas joias, as quais estão frequentemente escondidas sob a roupa. Pode-se reconhecê-los pela magia. Como uma menina que cresceu na Califórnia, eu não sabia que era bruxa. Na realidade, ignorava o que a palavra queria dizer, ou o que era ser uma bruxa. Nem mesmo me dei conta de que os meus talentos eram diferentes dos das outras pessoas. Hoje diria que não eram diferentes. Simplesmente retive esses talentos e os desenvolvi, ao passo que outras crianças os perderam. A primeira bruxa da mídia que vi foi no filme de Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. Mesmo que eu ainda sendo uma criança pequena, pressenti não ser esse um relato verdadeiro de uma bruxa. Creio ter admitido o fato de que uma rainha perversa que dispunha de poderes mágicos podia se converter numa velha e hedionda megera. Mas eu sabia por instinto que as coisas não eram assim tão simples. Sabia que esses poderes também podiam ser usados para o bem. O beijo do príncipe que despertou Branca de Neve não era também mágico? Resisti à noção de que magia era obra dos demônios e de seres malvados. Sabia que um beijo mágico podia desfazer o mal. As aulas da Bíblia eram confusas para mim. Aprendemos que não se deve tolerar que uma bruxa viva, mas também nos ensinaram que não se tem o direito de matar. Fiquei tão apreensiva com essa ordem que pensei realmente existir algum dever moral em caçar e matar bruxas.
Lembro-me de ter perguntado à minha mãe se não era minha responsabilidade pessoal matar todas as velhotas excêntricas em nosso bairro. Ela e meu pai responderam-me que não devemos fazer mal a ninguém. Com o tempo, comecei a me perguntar por que a Bíblia disse que não se deve permitir as bruxas que vivam. Eram elas o inimigo? O que se presumia que tínhamos que recear delas? Os seus poderes ou o que elas faziam com esses poderes? Também me perguntava por que sempre se falava de bruxas e nunca se aludia aos bruxos. Lê-se na Bíblia que Moisés recorreu à magia para impressionar o faraó e para alimentar os israelitas no deserto. E aprendemos que Jesus realizou milagres. Fiquei fascinada com a ideia de que existe certa espécie de poder espiritual acessível a homens e mulheres, capaz de transformar as vidas das pessoas, curar doentes, fornecer alimento, ressuscitar os mortos, caminhar sobre as águas, encontrar sabedoria e grandes verdades em simples objetos cotidianos, como ovelhas, lírios, vinhedos e figueiras. Maria, mãe de Jesus, também me fascinou. Maravilhava-me como ela podia ter dado à luz alguém que era divino, sem que fosse ela mesma divina. Perguntava-me se Maria teria sido alguma espécie de deusa, a fonte da vida. Sacerdotes e freiras disseram-nos que ela não era divina, mas realmente nunca acreditei nisso. Ela tinha poder demais. A nossa igreja tinha uma magnífica estátua de Maria, em pé sobre uma crescente, com uma serpente enroscada a seus pés e a terra embaixo. Pensei que uma mulher que poderia ficar de pé sobre a terra, a lua e uma serpente estava longe de ser uma simples mortal. Mais tarde, quando aprendi mais a respeito das lendas das deusas do mundo inteiro, descobri que a serpente nem sempre foi considerado símbolo do mal. Conforme a história do Antigo Testamento a respeito do paraíso nos apresenta. Em outras culturas, a serpente é o símbolo da sabedoria terrena e do renascer, porque pode viver na terra, nas árvores e na água, e pode desprender a pele e renovar sua vida repetidas vezes. Quando aprofundei meus estudos, fiquei sabendo que a energia se movimenta em espirais, à semelhança de uma serpente, que as moléculas do DNA também são espirais e que a energia eletromagnética corre ao longo das linhas da Terra de um modo semelhante. Roscas, espirais, ondas. Isso era ciência, mas tão sinuosa, tão serpentiforme e misteriosa quanto a vida oculta das serpentes. Durante toda a minha infância, suspeitei de que havia mais informação e conhecimento do que as pessoas estavam me fornecendo. E graças a uma aptidão que na época ainda não entendia, eu era capaz de captar, por vezes, essa informação negada. Por exemplo, quando tinha 4 anos, eu entreouvi os amigos de meu pai discutindo questões de engenharia e arquitetura. Aproximei-me discretamente de onde eles estavam e entrei na conversa com perguntas inocentes. No começo, condescenderam em me dar respostas em tom infantil, mas logo eu estava lhes fazendo perguntas um tanto quanto intensas demais. Ficaram espantados, perguntando se
até onde chegavam os meus conhecimentos num assunto que certamente era novo para uma criança da minha idade. Eles estavam atônitos. Muito mais tarde, dei-me conta de como podia sustentar minhas próprias opiniões em conversas com adultos. Eu estava extraindo informações dos que viviam à minha volta e possivelmente de uma fonte maior. Certa vez, numa reunião de família, quando eu tinha 5 anos, ouvi meu tio falar sobre um valioso modelo antigo de automóvel que era propriedade conjunta dele e de seus irmãos e irmãs. Ele estava de pé com um drink na mão e contava-lhes que o carro tinha sido roubado da garagem. Enquanto escutava sua longa e pormenorizada história, pude também ouvi-lo dizendo algo muito diferente, como se estivesse murmurando secretamente para si mesmo, que tinha vendido o carro e pretendia ficar com todo o dinheiro. Sendo muito jovem, eu não podia distinguir entre vozes mentais e as palavras faladas. E assim sendo também ingênua, disse: "Mas, titio, eu ouvi o senhor dizer que vendeu o carro." A sala emudeceu. Minha delicada mãe se enervou e me repreendeu suavemente. "Laurie, não se deve dizer essas coisas." Eu podia dizer pelo próprio nervosismo que meu tio e pelo que estava passando por seu ardiloso espírito, que eu o flagrara numa mentira. Mas quem daria ouvidos a uma garota de 5 anos? Penso que o que manteve viva a minha alma de bruxa foi o fato de eu saber que tinha um centro de ouro, onde meu espírito habitava. Em algum lugar, no mais profundo do meu íntimo, havia um local que ninguém poderia tocar. De noite, era frequente ter a visão pessoal de uma mulher azul, vinda do céu e que me protegia. Ignorava se era a Virgem Maria ou a fada azul do Pinóquio da Walt Disney. Era um pouco de ambas, mas eu era demasiado jovem para realizar tão sutis distinções. Tudo o que sabia é que, noite após noite, na cama, eu sentia sua mão macia, maior do que o natural, sobre o meu corpo, e eu adormecia, aconchegada na palma de sua mão protetora. Hoje eu diria que a fada azul era a deusa, aparecendo-me na forma que na época podia fazer com que eu me sentisse confortável. As fadas faziam parte da minha infância. Eu sabia onde viviam no jardim e deixava comida para elas, sobretudo em noites de plenilúnio, pois tinha ouvido histórias de que as fadas saem para dançar quando a lua está cheia e brilhante. Nas noites frias, eu preparava pequenas mantas de flanela para mantê-las aquecidas. Minha mãe acabou ficando preocupada comigo por causa disso e me proibiu de sair de noite para vê-las. Ela me disse que eu tinha visto filmes demais da Disney. A vida não é assim, advertiu-me. Mas Olivia, a minha babá mexicana, estava mais informada. Ela me ajudava a sair escondida para o jardim, depois que meus pais já haviam se recolhido, e a colocar meus pratinhos de bonecas cheios de comida sob as flores dos canteiros. Pela manhã, toda a comida tinha desaparecido. Ironicamente, uma das minhas primeiras experiências com estados alterados de consciência
ocorreu durante uma missa católica. Para os sentidos dos meus 6 anos, a igreja e a liturgia romana eram uma aventura encantada. O bruxelear das velas e o aroma do incenso, o teto alto e arqueado, com pinturas coloridas de santos e anjos, o ritmo embalador do órgão e o hipnótico canto em latim me envolviam no estado profundo, semelhante ao de um transe. Eu me sentia eufórica enquanto fazia minhas orações. Comecei a ficar na expectativa das idas à igreja com meu pai, apenas para ter a experiência desses estados espontaneamente alterados. Quando hoje relembro a minha infância, posso reconhecer muitos incidentes nos quais descobri e usei essas técnicas não ortodoxas de poder e conhecimento. A maioria das pessoas pode fazer o mesmo. Então, por que a maior parte das pessoas as esquece ou reprime? A resposta é bastante simples. Quando crianças, ouvimos os pais, os professores e outros adultos reprovarem a magia. Em nosso desejo de agradá-los, aceitamos sua visão de mundo, segundo a qual os poderes mágicos são errados, perigosos ou simplesmente inexistentes. Com o passar dos anos, esses talentos foram condicionados em nós. Algumas crianças afortunadas, entretanto, escapam a esse condicionamento, pois nasceram em famílias onde as aptidões psíquicas são entendidas, aceitas ou até encorajadas. Quando elas têm experiências estranhas, seus pais as tranquilizam, assegurando-lhes que nada há de errado nelas. Essas crianças aprendem que o mundo, como o feiticeiro Jacques disse ao antropólogo Carlos Castaneda, é estupendo, terrível, misterioso, insondável, e que devem assumir a responsabilidade por estar aqui, neste mundo maravilhoso, neste maravilhoso tempo. Essas crianças aprendem a esperar o inesperado e a não limitar seus conhecimentos ao que lhes é passado através dos 5 sentidos. Desejaria que alguém tivesse me falado a respeito da precognição no ano em que o velho senhor Bancroft faleceu. Um dia, Kenny, o rapaz da casa vizinha, a nossa, veio correndo para me dizer que o homem que vivia na velha casa amarela vitoriana, que sempre me atraíra quando passava por ela a caminho da escola, tinha morrido de um ataque cardíaco. Imediatamente contei à minha mãe o que Kenny me dissera e ela respondeu: "O quê? O Sr. Bancroft não morreu?" E olhou para mim de um jeito esquisito. Mas minha mãe estava certa. O Sr. Bancroft continuava vivo. Senti-me confusa e não voltei a dizer palavra a tal respeito. Uma semana depois, o Sr. Bancroft morreu de um ataque cardíaco. Esperei por Kenny depois da escola e perguntei como ele sabia há um mês que o Sr. Bancroft morreria de um ataque do coração. Kenny também me olhou de um modo intrigado. "Não sei do que é que você está falando", disse ele. Nunca lhe falei semelhante coisa." Anos depois compreendi que ou Kenny tivera uma experiência precognitiva, falara-me a respeito e depois a reprimira, ou era eu quem tivera a experiência cognitiva, ou ambos a tivemos.
Mas não havia ninguém para nos explicar essas coisas. Sem dúvida, podia ter sido uma coincidência, mas como eu nunca tinha visto o Sr. Bancroft e nem sabia de ninguém que tivesse tido um ataque cardíaco, uma explicação extrasensorial é, no meu entender, muito menos improvável do que tão estranha coincidência. Muitos outros incidentes parecidos com esse foram ocorrendo à medida que eu crescia. Quando ingressei no ginásio, decidi averiguar o que estava realmente acontecendo. Perguntei aos professores o que as experiências poderiam significar e estudei livros que me deram. Com o tempo, acabei entendendo o que todas essas estranhas ocorrências queriam dizer. Elas significavam que eu era uma bruxa. As experiências mágicas na infância e na adolescência que me confundiram e me excitaram repartiram-se em quatro categorias. Recebimento de conhecimentos não acessíveis às outras pessoas através dos canais normais de informação, cura de outras pessoas com ervas, fórmulas mágicas e toques, estados alterados de consciência e, por fim, comunicação mágica com espíritos. Enquanto estudava e lia, aprendi serem esses os poderes tradicionais atribuídos às bruxas, aos feiticeiros, aos xamãs, aos pajés dos povos primitivos e muitas espécies de indivíduos capazes de curar por meios naturais. Os magos e as magas de todas as culturas antigas possuíam esses poderes. Algumas autoridades sugeriram até que todos aqueles chamados povos primitivos também tinham esses poderes em maior ou menor grau. Quando falei sobre esses assuntos com amigos e professores, a maioria se mostrou chocada com o fato de eu levar essas noções tão a sério. Não podiam entender como uma pessoa inteligente era capaz de acreditar no que para eles parecia tapiação e impostura. Chamavam de sobrenatural, mas não importa o que dissessem, eu sabia que era natural para mim. Jamais compartilhei do choque sentido por eles. No mais recôndito do meu íntimo, essas coisas faziam sentido. No mais recôndito do meu íntimo, eu estava excitada. O antigo poder de magia é espiritual e científico. Em anos recentes, encontrei muitas pessoas da nova era que ignoram a necessidade de se apoiar em bases científicas. Ser uma bruxa atuante e competente requer mais do que uma racionalização do desejo. Passei a chamar muitas dessas pessoas de geradoras de luz branca, porque tudo o que querem fazer é praticar suas devoções e ser espirituais. Nada tenho contra o culto e os trabalhos espirituais. Muitas pessoas esquecem, porém, que os trabalhos espirituais não nos impõem a responsabilidade de saber como funciona a nossa magia. Cumpre-nos conhecer os princípios físicos e metafísicos, subentendidos em todo o trabalho mágico e espiritual, a fim de podermos usar os nossos poderes corretamente e para o bem de todos. Não se deve esquecer que as bruxas ainda são seres humanos. Não somos seres desencarnados, compostos unicamente de luz branca. Nem vivemos num estado etérico de bem-aventurança astral. Rimos, sangramos, choramos.
Temos que saber viver no mundo, não apenas entre os mundos. Espero que o saber e a prudência que vierem a ser colhidos neste livro estabeleçam firmemente quantos o lerem em ambos os mundos e sirvam para despertar sua responsabilidade para com ambos os mundos. Somente como seres humanos responsáveis poderemos ser bruxas responsáveis, e só as bruxas responsáveis sobreviverão.